Bom, gente, vamos dar início então à nossa aula. Eu coloquei a aula 1 aqui, mas não é a nossa aula 1, né? A nossa aula aqui na plataforma é a primeira, mas é claro que a gente já vem num percurso de aulas aí do semestre, e aqui nesse espaço a gente vai continuar o que a gente vinha fazendo nas aulas presenciais, tá? Então vamos retomar aqui, ó, o que nós vínhamos conversando nas aulas presenciais. Vocês se lembram que nós estávamos tratando das estratégias de leitura para estudo, né? Então, a gente viu que para esse módulo, estratégia de leitura para estudo, nós tínhamos 3 eixos para trabalhar. O primeiro eixo é o eixo dos níveis de leitura, o segundo eixo é o eixo dos comportamentos de leitura para estudo, e o terceiro eixo é o das ferramentas de organização da sua leitura para estudo, né? Então, o eixo dos níveis de leitura foi aquele, vou aproximar aqui para vocês verem, foi aquele em que nós falamos sobre esses 3 níveis aqui de leitura, vejam, a leitura exploratória, a leitura global e a leitura detalhada, ou leitura completa, né? Vocês lembram que a gente conversou que muitas pessoas ficam ali no nível da superfície e fazem leituras superficiais dos textos? De modo que os sentidos mais profundos, né, aquela leitura mais completa, acaba ficando de fora. Então, esse primeiro momento foi dos níveis de leitura. A gente fez isso em sala, fizemos exercício, né, isso está bem resolvido na nossa disciplina. Depois, a gente foi falar sobre os comportamentos de leitura para estudo. E aí, vocês receberam esse texto aqui, olha. Aqui só coloquei um pedacinho dele, mas vocês sabem de qual eu estou falando, né? O Balzac encontra Beckman. E aí, para esse texto aqui, o que nós fizemos? Nós também fizemos um exercício de leitura em níveis, né? Fizemos uma leitura global, aliás, uma leitura exploratória, depois uma leitura global e depois uma leitura completa. E aí vocês começaram a colocar os comportamentos de leitura para estudo em prática. Vocês lembram deles? A sumarização, sumarizar, grifar, né? Pesquisar aquilo que está fora do texto, e estabelecer as relações entre os parágrafos. Aí, nesse exercício aqui, a gente fez até aquela lista na lousa, né? Vocês leram o texto, depois foram me dizendo o que é que causou dúvidas, palavras que vocês não sabiam o significado, ou pessoas, menções a lugares, a pessoas que o texto faz e que vocês desconheciam. E a gente fez aquela lista, lembram? De elementos que que eu fui mostrando para vocês, que uma leitura completa mesmo, né, para ser feita de maneira eficiente, precisaria acessar todas essas informações. Então, sim, a leitura para estudo é uma leitura trabalhosa, né? Lembra que eu disse que dá trabalho? É uma leitura trabalhosa, que você faz, dependendo do texto que você está lendo e do seu objetivo de leitura, você vai ter que fazer 2 leituras, né? Uma desse jeito, destacando elementos, pesquisando e voltando, e depois que você fez tudo isso, você volta e lê novamente. Então, nesse texto aí, vocês puderam exercitar um pouco esses comportamentos da leitura para estudo sobre os quais a gente falou, não é? E aí vocês saíram da aula com a missão, né? Foi aí que nós paramos, com a missão de sumarizar esse texto Balzac encontra Beckman. E essa sumarização que eu encomendei para vocês, ela deveria ser feita da seguinte forma: para cada parágrafo lido, vocês deveriam fazer uma pequena frase do lado do parágrafo usando marcadores de autoria. Então, o autor explica isso, depois no outro parágrafo, o autor sugere isso, depois o autor, e vocês podiam variar, Eagleton faz isso, né? Ele faz isso. Para que vocês começassem a exercitar o uso dos marcadores de autoria, que é uma ferramenta, vamos dizer assim, né, de linguagem, muito usada na universidade, nos textos que vocês vão ler e escrever na universidade. Então, a sumarização que eu encomendei para vocês, ela foi personalizada. Eu estou dizendo isso porque não necessariamente a sumarização é feita assim, com esse formato, mas né, eu falei disso bastante em sala. Mas para as nossas aulas, o formato foi esse que eu pedi para vocês, para que vocês pudessem começar a treinar o uso dos marcadores de autoria, porque o nosso próximo passo na disciplina é tratar das ferramentas de organização do estudo.
E aí vocês lembram que eu falei de 3 ferramentas? O resumo escolar, o fichamento e o mapa mental. Então nós estamos nesse momento de olhar para o resumo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a gente precisa desconstruir aquela ideia de que o resumo é um texto que vale 2, né? Então ele é um texto seu, um texto autoral, sobre uma outra coisa. Um livro, um filme, né, um artigo que você lê e depois compila aquilo que é essencial num texto seu, um texto de autoria própria. Então, vejam só, aqui eu tenho um modelo de resumo. Eu vou deixar ele para vocês no slide da disciplina que eu também vou postar aqui no Eva, já está aqui postado para vocês. Para vocês prestarem atenção naquilo que é essencial num resumo escolar. Então tem ali o título é aquele mesmo, não precisa criar um título mirabolante. Então vejam, resumo do texto tal, né, de Terry Eagleton. E aí o primeiro parágrafo, anotem aí. Primeiro elemento estrutural do resumo escolar. Primeiro parágrafo apresenta uma contextualização do texto lido. Então, em texto publicado em 5 de dezembro, Terry Eagleton, que é professor não sei da onde, faz isso aqui. Isso aqui, gente, essas primeiras 3 linhas, podem até marcar aí quando vocês forem ler, né? A gente vê nessas 3 linhas a contextualização do texto lido, tá? Depois, o que o resumo vem trazendo? A apresentação em si do texto. O texto está dividido em 4 partes, todas elas repletas de questionamentos sobre isso, isso e aquilo. Então tem um anúncio geral de que o texto tem 4 partes, e depois o autor vai dizendo, na primeira parte, o autor faz isso, isso e aquilo. Na segunda, faz aquilo outro. Na terceira, e por fim. Então, o resumo apresenta o que ele fez na primeira parte, na segunda, na terceira e na quarta, e depois vai para a conclusão. Ele conclui apresentando uma crítica ao enfoque, que é a chamada esquerda cultural, e continua. Ele quem, gente? O Terry Eagleton. E aqui a gente entra num outro ponto super importante, os marcadores de autoria, né? Que foi isso que a gente estava vendo quando a gente teve a última aula. Né? Nos textos acadêmicos, o tempo todo, a gente precisa referenciar. O que é referenciar? Fazer referência ao autor que você está lendo, que você está se referindo ao texto dele, né? E uma outra informação importante é que a conclusão do resumo remete, né, fala da conclusão do texto que você está lendo. Então, ele conclui apresentando uma crítica. Ele quem? O Terry Eagleton. Então, a conclusão do seu resumo é a conclusão do texto que você está lendo, né? Porque você não vai terminar o seu texto fazendo uma conclusão com opinião. Tem gente que confunde isso, né? Porque aí você está fazendo uma resenha. Lembra que eu falei sobre isso na aula? E a resenha a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, vejam só, não tem opinião aqui nesse texto, né? Assim, explicitamente, né? Uma apreciação crítica do texto do Terry Eagleton não tem. Então vocês vão ler esse resumo aí com calma na casa de vocês, para identificar esses elementos essenciais. Então são esses 4 elementos essenciais para que vocês possam construir os resumos de vocês. O que são os elementos essenciais? Então vamos retomar. O primeiro, contextualização do texto lido, logo no primeiro parágrafo, né? Uso dos marcadores de autoria, apresentação das informações essenciais do texto e um fechamento, uma conclusão, né? Que é a conclusão do texto que você está lendo. Não tem, então assim, sem é o quarto elemento aí, sem apreciação crítica, sem opinião de quem tá resumindo, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês façam a partir de agora? Né? Eu quero que vocês peguem esse texto do Balzac contra Beckham, que vocês já leram, que vocês já destrincharam, a gente já falou dele bastante, e vocês vão resumir esse texto e vejam que vocês têm um modelo aqui. É claro que vocês não vão copiar esse modelo, né? O modelo serve como uma referência. Então, vocês vão olhar para esse modelo, construir um resumo sobre esse texto que vocês todos já leram e vão me enviar até um dia antes da sua aula.
Então, se a sua aula é terça-feira, você tem até a próxima segunda-feira para me mandar, um dia antes de terça. Se a sua aula é quinta, você vai ter até um dia antes da sua aula para me mandar, então você me manda na quarta. Se a sua aula é sexta, você vai me mandar na quinta, tudo bem? Essas atividades, como eu expliquei no outro vídeo, elas vão computar a presença de vocês. Por enquanto a gente não está valendo nota, tá? Por enquanto a gente está fazendo com que as atividades de vocês contem presença, tá? Eu pretendo, dependendo de como é que as coisas vão se ajeitar e de quanto tempo isso vai durar, eu pretendo fazer algumas aulas também por, pelo Hangouts, ou fazer uma live, e aí eu consigo computar a presença também, quem conseguir estar online, e aí precisa ser no horário da nossa disciplina. Mas eu aviso para vocês como é que isso vai se dar usando o nosso canal lá do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre aqui a nossa tarefa, vocês podem postar lá no grupo do WhatsApp que a gente criou, ou aqui na plataforma, na ferramenta de mensagem para mim, tá? Se vocês puderem postar no grupo, coletivamente, eu acho mais produtivo, porque aí todo mundo do grupo pode ver a mensagem e, de repente, a sua dúvida é também a dúvida do colega, e isso faz a gente ganhar um pouco de tempo. Então, a gente vai usando o WhatsApp para se comunicar, tá? De língua portuguesa, por hora, é isso aqui que a gente tem para fazer essa semana. E tendo dúvidas, vocês falem comigo, tá bom? A minha ideia é postar vídeos aqui de até 15 minutos. Se precisar dois vídeos para a mesma aula, eu prefiro quebrar assim do que fazer um vídeo super longo. Acho que esse formato é mais acho que funciona melhor, vocês ficam menos cansados, né, e tudo mais. Não se esqueçam de, quando sentar aqui para estudar, né, desligar as redes sociais, ainda mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, né, que a gente fica mais ainda conectado. Tentem fazer isso, né. Vamos lembrar que realizar os estudos, tentar continuar o máximo possível da sua rotina no meio de toda essa dificuldade que a gente está vivendo é muito importante, inclusive para manter a nossa sanidade mental. A Organização Mundial da Saúde já recomendou isso, inclusive, né? Então, acho que é muito importante que a gente continue aí tentando fazer, estudar, enfim, fazer as coisas que a gente tem para fazer dentro do máximo, né, permitido pela situação, tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês estejam bem aí, que vocês estejam conseguindo se cuidar, que vocês estejam se resguardando. Como eu falei, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento sem precedentes, né? Está todo mundo aprendendo a se adaptar a essa realidade que espero que dure pouco, mas que está posta aí para gente. Então, tendo dificuldades de qualquer natureza, dificuldade tecnológica ou dificuldade com conteúdo, me procure. Ou aqui, ou pelo WhatsApp, né? Enfim, façam o uso das tecnologias aí para a gente poder fazer tudo isso da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Então é isso. Bom trabalho, bons estudos e a gente se vê em breve. Beijos.